Aqui, nesta primeira parte, a gente vai falar de você liderando a si mesmo, ou seja, o líder como indivíduo. Então, antes da gente pensar na liderança do ponto de vista de você liderar pessoas, a primeira coisa que você tem que saber é liderar a si mesmo, tá? Eu trouxe aqui as 10 principais competências para 2025 de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Então a gente vê aí, várias, eles não estão falando competências do líder, eles estão falando competência do profissional, não importa que segmento pertençam, tá? Então eles colocam que as 10 competências mais importantes para 2025 seriam capacidade de pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e técnicas de aprendizagem, resolução de problemas complexos, capacidade de pensamento crítico e analítico, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, uso da tecnologia, monitoramento e controle, design da tecnologia e programação, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade e raciocínio e resolução de problemas e ideação, geração de ideias, tá? Se a gente olhar para essas 10 competências, bom, o que tem nitidamente a ver com a nossa disciplina? Ah, claro, liderança e influência social. Lembra que eu comecei falando que liderança é influência? Então estamos falando aqui da mesma coisa. Mas é só isso? Não. Para que você tenha essas capacidades, existem pré-requisitos que eu diria que são questões assim, atitudinais, que diz respeito a você no seu papel de indivíduo. Por exemplo, quer ver? Resolução de problemas complexos. Nossa, parece uma competência totalmente técnica, Pois saiba que você nunca vai ser capaz de resolver problemas complexos se você não tiver, por exemplo, empatia, que é uma questão totalmente individual, psicológica, Lembre, empatia, capacidade de leitura do outro. Como é que eu posso resolver um problema complexo se eu não tenho capacidade de me colocar no lugar dos players que fazem parte desse problema, Então, assim, tem uma série de coisas que diz respeito a questões pessoais. Você gerenciando a si mesmo, você se desenvolvendo como indivíduo, como ser humano. Então, aprendizagem ativa e técnicas de aprendizagem, a criatividade, a liderança, a resiliência, tudo isso tem a ver com o quê? Passa pelo seu papel de indivíduo. Como é que você se desenvolve como pessoa, como ser humano, antes da gente pensar no teu desenvolvimento profissional? Primeiro é você com você mesmo. Então eu trouxe aqui algumas questões que passam por esse papel. A primeira delas é protagonismo. Então é assim, gente, hoje em dia, cara, não tem esse consumo passivo do conhecimento. A gente vive numa sociedade do conhecimento. Então, assim, não é mais ficar sentado numa sala de aula esperando que o conhecimento seja despejado na nossa cabeça. Hoje em dia, a gente tem que tomar as rédeas do nosso conhecimento. E isso é muito fácil fazer, até certo ponto. Por quê? Porque o acesso que a gente tem à informação hoje é maravilhoso. Então essa mesma internet em que tem um monte de coisa estúpida, idiota, vazia, e enfim, também tem conhecimentos maravilhosos sendo distribuídos de maneira gratuita. Não é só aquelas lives, que depois, principalmente da pandemia, todo sujeito com um smartphone acha, que virou especialista e pode ficar dando lives e palestras, etc e tal. Não é disso que eu tô falando coisa de qualidade, com consistência. Temos trabalhos maravilhosos sendo realizados por aí. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a Nova Acrópole, que é uma ONG, cujo propósito não é ajudar o pobrezinho, levar a cesta básica, nem o velhinho, nem a criancinha, não que eu esteja desqualificando a importância de fazer isso tudo, gente, mas o que eu acho sensacional é que eles foram atender uma demanda tão necessária e tão real quanto atender o velhinho, a criancinha ou o pobre, que é a ausência de conhecimento. Então, a ONG tem o objetivo de distribuir e disseminar o conhecimento filosófico para as pessoas. As pessoas pobres, não. As pessoas seres humanos, que puderem acessar,
esse conteúdo por meio da internet, do smartphone, seja lá do que for. Tá? Então, vale super a pena. Palestras totalmente gratuitas. Claro que nessa você vai ter algumas melhores, outras piores, mas enfim, o que é fantástico é saber que existe aí um conhecimento pronto para ser consumido. Agora, o que eu tenho que ser? Protagonista. Se eu ficar aqui esperando, né? Ah, me fala o que eu tenho que aprender? Não dá, né? Eu vou ser totalmente ultrapassada por uma geração de pessoas que está indo atrás daquilo que realmente importa, tá? Bom, protagonismo vem do grego protagonistes, né? Protos, quer dizer principal ou primeiro, agonistes, lutador ou competidor. Então é interessante que protagonismo significa eu sair na frente. Então quando o assunto é o meu desenvolvimento, é o conhecimento, eu tenho que sair na frente. Eu não posso assumir uma postura passiva. Porque se eu ficar esperando que o meu chefe, que a empresa, que o governo vem falar para mim o que eu preciso em termos de conhecimento e desenvolvimento, eu vou ser tragada aí pela, né? Eu vou ficar para trás, tá? Uma outra habilidade também importante do seu, falando aqui do teu papel como indivíduo, né? O que você tem que fazer como indivíduo e tá ligado à questão do protagonismo, é o lifelong learning, tá? O que é lifelong learning? É ter a capacidade de aprender durante toda a vida. É muito fácil falar assim, eu tenho capacidade de aprender, só que na prática não é tão simples, né? Porque aprender envolve desaprender, e é aí que mora a dificuldade. Porque assim, para eu chegar até aqui hoje, né, eu percorri aí uma trajetória e que foi uma trajetória de um relativo sucesso, né, porque afinal de contas me trouxe até aqui. Então eu desenvolvi um jeito de fazer as coisas, eu aprendi, eu fiz cursos, outras coisas eu aprendi no tapa, né, mas assim, eu tenho uma bagagem, né, e normalmente a gente é orgulhoso da nossa bagagem. Né? A gente veio e trouxe, legal. Só que aí, de repente, né, inventaram um tal de aula online. E aí? E aí teve uma série de coisas que eu aprendi no passado acerca de como dar aula, que eu tenho que rever, porque não funciona mais. Precisa ser mudado, precisa ser aprimorado, né? Eu falo para vocês assim, né, eu sou professora, gente, eu falo que eu sou professora de raiz, porque eu dou aula desde a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu tinha 17 anos. Faz um pouquinho de tempo, assim, né? Porque eu fiz magistério. Então, assim, eu, né, aprendi uma série de coisas e tal, que eu precisei desaprender. Eu precisei rever. Então, assim, não é desqualificando a minha experiência, não é isso. Mas, assim, será que tudo que eu aprendi lá nos anos 80 sobre como dar aula, será que tudo permaneceu imóvel nos dias de hoje? Né? Se eu permanecesse imóvel, se eu não tivesse disposta a desaprender algumas coisas e questionar coisas que estavam dando certo, eu teria sido tragada pela realidade, né? Assim, atropelada pela realidade. Né? Você não quer mudar, ok, o mundo não vai parar porque você não quer mudar. E isso acontece em todas as áreas, isso acontece em todos os segmentos, isso acontece na maneira de se relacionar com as pessoas, coisa que a gente podia falar antigamente que hoje você não pode falar, né? E aí, mas podia, sim, podia, agora não pode. Mas eu não concordo, ok, você pode não concordar, mas essa é a realidade, você tem que se relacionar com ela, né? Então veja, esse lifelong learning, na prática, ele é um pouco mais desafiador do que parece. Porque não é só você sair por aí, eu quero aprender, sempre vou ter coisas para aprender, afinal de contas, nós seres humanos estamos sempre aprendendo. Não, não. É você ser assim, uma pessoa ativa nessa aprendizagem, né? Então, o lifelong learning, ele se sustenta sobre 4 pilares. Primeiro, aprender a conhecer. Então, ter curiosidade, ter reflexão, ter uma postura questionadora, um pensamento crítico, buscar um conhecimento autônomo, né? Então, assim, eu fuço, eu busco, eu vou atrás, isso tem a ver com o protagonismo que a gente falou antes, né? Outra coisa é eu aprender a fazer.
é aprendizagem mão na massa. Né? Então não adianta assim, eu aprendi tal coisa. Você foi lá, se aplicou? Não, então você não aprendeu. Né? Não é aquela aprendizagem que a gente estava acostumada na escola, que você, sabe o decoreba? Você decorava, vomitava aquilo, igual o livro, né, na hora da prova, tirava 10, olha como ele é inteligente, como ele aprendeu. Não, ele não aprendeu. A questão é, eu consigo trazer esse discurso teórico aqui? Como é que eu consigo trazer para a minha prática? Né? Em didática, a gente fala que a aprendizagem nada mais é do que quando há transferência de conhecimento, que é o quê? Sair da teoria e uso na prática. Tá? Aprender a conviver, que é outro pilar do lifelong learning, é o aprendizado que surge por meio da convivência e da interação com as pessoas. Isso é muito bonito, falar na teoria, a gente precisa aprender a lidar com a diversidade, blá blá, vamos nos abraçar e cantar kumbaya. Agora, na prática, como é que rola? Né? Você está, por exemplo, com uma pessoa mais jovem que você. Você desqualifica essa pessoa porque ela é mais jovem? Ou você se coloca como alguém também disposto a, olha, eventualmente você tem alguma coisa aí para me ensinar que eu posso não saber. Então, né, veja que na prática é sempre mais difícil que na teoria. Porque envolve o quê? Envolve vaidade. Envolve você ter segurança de quem você é. Se eu tenho segurança de quem eu sou, eu não vou me sentir ameaçada por alguém que pense diferente, né? E eu estou disposto a ouvir. Eu não preciso concordar sempre, mas eu posso ouvir, né? Enfim, aprender a ser, que é desenvolvimento de autonomia para aprender coisas novas, para criar autorresponsabilidade sobre o seu aprendizado. Então, assim, o meu aprendizado, o meu desenvolvimento como ser humano não é tarefa do Estado, não é tarefa da empresa, não é tarefa do meu chefe, é tarefa minha. E na sociedade do conhecimento, se eu não estiver disposta a me tornar, a me reinventar e aprender sempre, eu vou ser deixada para trás.